Foi. Beleza, então. Gente, então, hoje continuação da aula que a gente começou lá na aula passada, que a gente está fazendo esse panorama sobre a história de Israel. E a gente vai ver como que essa promessa, né, de Deus para Israel, de ser bênção para todas as nações, de uma descendência da qual viria um libertador, como tudo isso daí vai sendo preservado, apesar das imperfeições de Israel, né? E a gente viu na aula passada como a gente tem muito em comum com o povo de Israel. Claro que muitas coisas diferentes, mas também muitas coisas em comum, né? Como a gente carece de um Deus, como a gente carece de uma esperança, de um libertador. E como que a gente vê a mão de Deus, né, em todos os momentos dessa história. Então, hoje a gente vai dar continuidade nesse tema, como parte 2. Só recordando, na aula passada, a gente viu, da história de Israel, a gente viu pelo menos três momentos desse povo, né? Primeiro a gente viu os migrantes, que eram os patriarcas, né? Começando por Abraão, que ele peregrinou toda a terra prometida, né? Mas como a gente vê lá em Hebreus, né? Ele almejava uma pátria muito superior, né? A promessa de Deus foi dada a ele e foi repassado para Isaac e também para Jacó. Depois disso a gente vê toda essa geração, né, de Israel, que agora se chamava Israel, mas o nome original é Jacó, seu nome foi mudado por Deus, e dele vem as tribos de Israel, né? E essas tribos elas descem para o Egito e vivem lá durante 400 anos, onde eles foram escravizados, né? E aí Deus levanta Moisés para poder ser esse libertador do povo. Esse povo ele caminha até uma terra que era a terra prometida, ficaram 40 anos no deserto, depois entraram na terra prometida. Porém, Deus havia dado uma ordem muito, muito séria, que os povos daquela terra deveriam ser todos eliminados. Isso por conta da medida de iniquidade que já tinha chego, né? Deus foi tolerante durante muitos, muitos anos. E a investida de Israel nessa terra prometida, eliminando os povos, seria como se fosse um julgamento de Deus dos pecados que aqueles povos estavam cometendo contra Deus. Eles não se livraram de todos os povos naquela terra, alguns eles eliminaram, outros eles subjugaram, né? Mas aquele povo continuou lá e vira e mexe eles faziam o povo de Israel cair em pecado e em idolatria. Então aí Deus ele levantava juízes para que pudessem libertar o povo das mãos daqueles povos que estavam oprimindo eles. O povo ficou insatisfeito depois de um tempo e eles pediram para Deus um rei. E esse pedido foi atendido, né? Embora Deus não aprovasse muito aquela escolha, né? Mas mesmo assim Deus utilizou aquela escolha para o seu próprio propósito. Se vocês lerem lá se eu não me engano, Deuteronômio ou Êxodo, agora eu não me recordo direito, mas o próprio Deus já fala para o povo de Israel, quando vocês forem pedir um rei, o rei que vocês pedirem tem que ser assim, assim, assado. Então Deus já sabia que uma hora ou outra o povo iria pedir um rei e Deus ele dá regras para que aquele povo pudesse escolher um rei que fosse de acordo com os padrões de Deus para aquela nação. É claro que o povo não se lembrou desses padrões e escolheu um primeiro rei segundo a aparência, né? Segundo aquilo que eles acreditavam que seria o melhor para eles, mas não era o que Deus havia escolhido. E aí a gente entra agora num período que é o período dos monarquistas, né? A tentativa de reinar no lugar de Deus. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel, tá? O Saul era da tribo de Benjamim, a gente vê lá em 1 Samuel 10:23, mas como uma primeira experiência monárquica, ele acabou fracassando, tá? Saul, ele foi um rei, mas ele trabalhou muito mais como um juiz, né? Ele não teve aquele papel de rei administrativo propriamente dito, né? O propósito dessa concessão de um rei era que o rei ele não fosse tipo uma autoridade, mas que o rei ele fosse como um representante de Deus, né? Que o rei ele estivesse debaixo da vontade do verdadeiro rei, que é Jeová. Mas não foi assim com Saul, né? Saul ele tornou-se bastante arrogante, ele tomou para si tarefas que não lhe foram concedidas. Então, quando a gente dá uma olhada lá em 1 Samuel, a gente vê
por exemplo, ele sacrificando ao Senhor, não sendo sacerdote, né, não sendo da linhagem de Arão. Isso daí era tarefa que só os sacerdotes, né, poderiam, só os levitas poderiam cumprir, mas Saul ele tomou isso daí para si. Ele também não obedeceu a ordem de Deus para eliminar o rei dos Amalequitas também, então ele foi bem desobediente, né? E aí ele trabalhou muito mais como um juiz libertador do que como um rei, porque ele organizava as milícias, né, o seu exército de defesa, mas ele não administrava o governo. Então ele era meio que independente, né? Ele não tinha essa mentalidade de um rei que queria organizar aquela nação que Deus havia colocado em suas mãos. E é interessante porque a partir daí a gente começa um conflito entre profeta e rei. Já havia profetas no Antigo Testamento. Quando o povo estava no deserto, a gente vê esses profetas em ação, mas a partir desse momento de monarquia, parece que sempre vai ter um conflito entre o profeta e o rei, né? Agora a gente vai ver aqui que os profetas, eles geralmente eles estão dentro dos palácios, né, com os reis, mas depois, mais para frente, a gente vai ver que não vai ser muito bem assim. E ele reinou 40 anos, mas logo após Deus já haver se frustrado com Saul, Deus já havia escolhido um rei e um homem segundo seu coração, que era Davi, né? Com 13 anos, Davi é ungido, e mesmo enquanto Saul estava reinando, Davi ele estava se preparando seu coração, sendo forjado por Deus para poder assumir o reino de Israel. E aí em Davi a gente vê a promessa de um rei eterno. No reinado de Saul, a gente tinha as 12 tribos, mas essas tribos elas não eram muito bem unidas, né? Como a gente viu lá no período de Juízes, meio que as tribos elas eram independentes. E mesmo em Saul a gente não vê Saul reunindo essas 12 tribos como um reino só, né? Ele não trabalhava dessa forma. Mas Davi ele foi um personagem eclético e seu primeiro ato como rei foi conquistar a cidade de Jebus, né, que seria a cidade de Jerusalém. Né? Ele conquista aquela cidade que até então não havia sido conquistada, que ficava meio que no meio ali das tribos de Israel, e ele conquista aquela cidade e ele coloca o nome daquela cidade como cidade de Davi, né? Ali ele traz a Arca de Aliança, a Arca da Aliança para aquele lugar, faz uma tenda, né, que fica conhecido como a tenda de Davi, e aí, consequentemente, aquela região ela fica centralizada como se fosse mesmo um centro religioso, e por ser ali a cidade de Davi, também Davi ele trata aquele local como um centro administrativo. Então, Jerusalém, ela viria futuramente ser isso, né? Tanto centro religioso quanto um centro administrativo. E essa é a forma que ele consegue unificar essas 12 tribos. Em Saul não é tão nítido isso, mas em Davi isso daí fica muito mais claro. Quando ele conquista Jebus e faz dali um centro mesmo, todas as 12 tribos, consequentemente, elas se convergem ali para Jerusalém. Então fica muito mais fácil dele reinar. Em Abraão a gente teve essa largada da promessa, né? Deus havia feito essa promessa para Abraão, mas com Davi, uma nova etapa dessa promessa ela foi alcançada. Davi ele foi ungido 3 vezes como rei. Se alguém puder aí abrir alguém 1 Samuel 16:13, outra pessoa 2 Samuel 2:4 e outra pessoa 2 Samuel 5:3. A gente vai ver esses 3 casos em que Davi ele foi ungido como rei, né? Sendo, portanto, 3 vezes Messias. Messias é a palavra hebraica para ungido, tá? Então, por isso que Jesus Cristo é o Messias, porque nas profecias falam do ungido do Senhor, né? Então, Messias, ungido. Eu posso ler 1 Samuel 16:13. Beleza, manda bala. Os moradores de Bet-Semes estavam colhendo trigo no vale e quando viram a arca se encheram de alegria. Era isso? Será que eu marquei errado? 1 Samuel 16:13? Deixa eu ver. Ah, não, eu errei, desculpa. Beleza. 1 Samuel 16:13. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá.
Isso. Então aqui foi a primeira vez que Davi foi ungido, né? Ele ainda jovem, ainda moço, foi ungido como rei e, e ele não subiu diretamente para a coroa, né? Ele, embora ele houvesse sido ungido como rei, ele ainda haveria que esperar. Ele poderia ter até matado Saul, né? Mas ele não fez. Mas ele esperou Saul morrer para que então ele pudesse reinar. Claro que em todo momento ele sempre respeitando o tempo de Deus para sua vida. Alguém achou 2 Samuel 2:4? Eu vou ler aqui então. 2 Samuel 2:4. Então vieram homens de Judá e ungiram Davi, rei do povo de Judá. Quando Davi soube que os moradores de Jabes de Gileade haviam sepultado Saul. Aqui é a segunda vez que Davi ele é ungido, né? Então primeiro ele é ungido por Samuel, depois ele é ungido pelo povo, pelos homens de Judá. Então quando Saul ele morre, a galera de Judá, né, reconhece que Davi é rei e unge ele. E aí a gente tem um período de 7 anos que tem o reino ele ainda fica dividido, porque o filho de Saul assume um reinado, mas o povo havia ungido Davi, e aí Davi também assume um reinado durante 7 anos, até que o filho de Saul morre, e aí a gente entra lá em 2 Samuel 5:3, que é quando Davi ele é ungido pela terceira vez. Diz assim: então ali em Hebron, o rei Davi fez um acordo fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas ungiram o rei de Israel. E é a terceira vez que Davi ele é ungido como rei, agora sim rei da nação inteira, né? Não só de uma parte das tribos. E aí Davi ele vive o seu reinado com os seus altos e baixos. A gente não vai entrar nos detalhes da história de Davi, mas Deus fez uma promessa para Davi, né, que dele haveria um ungido da parte de Deus, o Messias da parte de Deus. O antigo plano de Deus abençoar os povos continuava e incluía um rei da parte de Deus. Então Deus, ele, embora tivesse rejeitado primeiramente o fato do povo ter pedido um rei para ele, Deus usa isso como propósito da vinda de Jesus Cristo como um rei da parte de Deus. Então essa promessa era condicionante se os descendentes de Davi, né, seguissem a lei, eles seriam abençoados, senão eles seriam castigados. Embora os sucessores não fossem dignos, Deus moldaria o destino humano para o seu propósito e traria um rei eterno. A gente vai ver isso daí. Após a morte de Davi, o seu filho Salomão assume. Todo mundo já conhece a história de Salomão. Ele começou bem, pediu sabedoria para Deus e foi atendido e tornou-se bastante famoso por conta da sua sabedoria, justiça e principalmente pela sua riqueza, né? Então, é a era de ouro de Israel. Ele construiu palácios, cidades estratégicas e também o templo de Salomão lá em Jerusalém, né? Davi ele queria ter construído esse templo, mas Deus falou estritamente, né, que não seria ele quem iria construir um templo, embora Deus iria preparar uma casa para Davi, né? Iria preparar uma descendência, uma dinastia para Davi, da qual viria o Messias. E aí Salomão constrói esse templo, né? Um templo maravilhoso, cheio de riquezas e ouro e muitas belezas. Mas Salomão ele não preservou a sua devoção a Deus, né? Deus aparece uma segunda vez a Salomão com uma promessa e uma advertência. Olha, se você seguir aquilo que eu falei para o seu pai Davi, se você seguir os meus mandamentos, o seu reino vai prosperar. Se você não fizer isso, você vai sofrer uma condenação. Então, toda a prosperidade de Israel estava condicionada com uma obediência a Deus. E aí, depois disso, vieram problemas que acompanharam a prosperidade do reino, né? O principal erro de Salomão não foi nem sua riqueza, mas foi o harém de mulheres que ele tinha que levou à idolatria. Então, era muito comum naquela época, para você fazer aliança de reinos, você se casava, né? Então, o casamento era essa aliança de união de reinos. E Salomão ele fez isso. Ele foi fazendo várias alianças com vários reinos e essas alianças eram acompanhadas de casamento. E ele se casou com diversas mulheres, teve diversas concubinas e, consequentemente, para agradar essas mulheres que eram de outras religiões, Salomão ele começou a construir altares e outros templos para poder atender os desejos daquelas mulheres. E aí Deus aparece uma terceira vez a Salomão como julgamento. Então, em 1 Reis 11, 9 e 13, um castigo, cumprindo o castigo que ele prometeu caso Salomão pecasse.
A queda de Salomão não foi o fim, né? Deus manteria a sua promessa, né? Embora Salomão tivesse pecado, Deus ainda prometeu que manteria uma lâmpada, que fosse uma lâmpada simbolizando, né, essa linhagem de Davi, embora apesar dos pecados de Salomão. Então sempre iria haver uma descendência de Davi que seria preservada pelo próprio Deus. Após a última aparição de Deus a Salomão, a gente vê Deus usando um profeta para falar com Jeroboão. Jeroboão era um dos servos de Salomão, né? É esse profeta que é Aías, se eu não me engano. Ele pega a sua capa, ele divide em 12 partes, e aí ele entrega 10 dessas partes para Jeroboão, falando assim, ó, essas 10 partes é Deus te dando 10 tribos desse reino que vão ficar sob a sua responsabilidade. Se você preservar na obediência a Deus, Deus vai preservar esse reino, senão você vai você vai sofrer o castigo, vai sofrer o julgamento de Deus. As mesmas promessas que a gente vê para Saul, Davi e Salomão, esse profeta também faz essa condicional também para Jeroboão. Salomão fica sabendo disso e manda matar Jeroboão, e aí Jeroboão foge até o Egito, até a morte do rei. Após a morte de Salomão, é o seu filho Roboão que assume o lugar do trono. E aí a gente começa a entrar num período bem triste aí na história de Israel, que a gente vai entrar na parte dos separatistas. Por que os separatistas? Porque a partir daqui a gente vai ter um cisma hebraico. Então a gente tinha um reino unificado, a gente tinha uma única nação de Israel, mas agora a gente vai ver essa divisão de reino. Por que esse reino se dividiu? Vamos lá. Quando Salomão estava construindo tanto o templo quanto seus palácios, etc., era muito comum ele usar esse sistema de corvéia ou colocar impostos sobre o povo, né? Corvéia é um trabalho gratuito para o Estado em algumas épocas do ano. E aí Salomão ele usava muito isso. E aí quando Salomão morreu e o seu filho Roboão assumiu o reinado, o povo veio falar para Roboão, olha, não tem como você maneirar aí nos impostos, diminuir um pouco os impostos, porque está ficando muito pesado. E aí o Roboão, ele, ao invés de ouvir o conselho dos sábios mais experientes, velho, ele ouve o conselho dos seus amigos jovens e prudentes. Eles falam assim, ó, fala para essas pessoas que o meu mindinho vai ser mais grosso do que o lombo do meu pai. Dizendo assim, ó, se o meu pai cobrou 10% de imposto, eu vou cobrar 100% de imposto, 200% de imposto. E taca ali imposto na galera. E aí o povo não gostou muito, né? Ficou sofrendo aí sobre como é que eu falo? Ficou sofrendo aí de ter que ficar pagando vários impostos, né? Uma condição bem pesada. E aí a gente tem essas duas explicações do porquê que o cisma hebraico aconteceu. O primeiro foi por conta disso, um meio natural, né? Os intensos trabalhos formaram classes de trabalhadores e administrativos e intensificaram a divisão social. Roboão não foi bondoso com o povo, né? E aí o povo acabou se rebelando e querendo se separar do reino. E uma segunda explicação é uma explicação teológica, que é o que a Bíblia realmente explica, né? Por causa da idolatria de Salomão. Deus mesmo dividiu o reino e deu a Jeroboão como cumprimento do castigo profetizado. E aí, a partir de Roboão, o reino ele vai se dividir. Então, as tribos do norte são lideradas por Jeroboão, elas se separam do governo de Jerusalém. E aí, o reino do sul, que é chamado Judá, que é a tribo de Judá, Simeão e Benjamim, onde ficava Jerusalém também, essa outra parte do reino. O reino do norte, chamado de Israel, são todas as outras tribos. Só para vocês entenderem, aqui seria Israel como um todo. Aqui a gente tem o reino do norte, Israel com capital Samaria, e o reino do sul com capital, reino do sul Judá com capital Jerusalém. E é interessante porque Jeroboão ele tinha um problema, né? Porque como Judá ficou com o centro religioso, ficou com Jerusalém aqui, e que era o local onde havia os sacrifícios, onde havia toda a parte sacerdotal, com o reino dividido ficava meio difícil, porque a galera os levitas teriam que ficar vindo para Jerusalém, o povo teria que ficar vindo para Jerusalém para poder adorar a Deus. E aí ele começa a cair em pecado porque ele fala assim, não posso deixar o povo ir lá para Jerusalém para ficar cultuando a Deus, então eu vou fazer aqui em Israel, vou fazer o meu santuário, vou fazer o meu culto a Deus.
quando a gente começa a entrar nos problemas propriamente ditos, porque no Reino do Norte ele ficou com maior poder econômico e militar, mas nunca houve uma família, né, que fosse descendência de Davi, que pudesse centralizar a fidelidade de todas as tribos. Todo mundo amava Davi e cria na descendência de Davi, né? Então, para Jeroboão foi bem difícil manter essa centralidade. Então, teve muita instabilidade política. No Reino do Norte não teve um rei que conseguiu ser bom e ser fiel a Deus, né? Ao longo da história teve vários golpes de Estado, maior matança, troca de dinastia. Uma segunda característica é o pecado de Jeroboão, que a gente comentou agora. Para evitar que o povo fosse sacrificar e festejar em Jerusalém, Jeroboão construiu seu próprio sistema religioso. Aí ele fez bezerros de ouro, idolatria, ele substituiu o sacerdócio levítico, né, que era ordenado por Deus, ele criou seu próprio sacerdócio, e ele trocou o centro de sacrifícios, né, de Jerusalém, foi para Betel. E aí, por consequência dessas idolatrias, desse baalismo, né, é muito comum culto a Baal ainda, Deus ele levanta profetas para poderem trazer julgamento para aqueles pecados. Então, por exemplo, no governo de Acabe, que Acabe era casado com Jezabel, que a Bíblia muitas vezes simboliza Jezabel como o próprio Satanás, né, de tão ruim que a mulher era. Baal se tornou o Deus oficial de Israel. E aí Deus ele levanta tanto Elias, né, quanto Eliseu para poder trazer duas coisas, julgamento e acompanhar de graça. Então Elias ele se moveu muito nessa questão de julgamento, né? Ele foi bem impiedoso. Então ele falou assim, ó, só vai chover quando eu orar de novo que vai chover, até ela vai ter seca. E Elias ele foi bem assim mesmo, né? Ele realmente embora seja um profeta, ele meio que julgava assim os pecados do povo. E aí depois a gente vê Eliseu, que também é um profeta, mas ele era um Rodrigo, pouco diferente. Oi? não quero interromper, desculpa interromper a sua aula, é porque não tá aparecendo as letrinhas no final. Ah, é por causa do Skype, Ulter. Mas Ah, tá bom. eu vou ler aqui para vocês e depois eu vou mandar o PDF, tá? Ah, tá bom, desculpa, pode continuar. Tranquilo. E aí Elias foi impiedoso, mas Eliseu ele já agiu com misericórdia. Então a gente vê, por exemplo, o episódio de Naamã, que era um general da Síria, que foi curado, né? Embora fosse de outra região. E aí Elias e Eliseu, eles representavam, de certa forma, um arrependimento e o derramar da graça, também figurando profeticamente João Batista e Jesus Cristo, né? Então, é muito comum essa figuração aí de Elias e Eliseu com João Batista e Jesus Cristo. Então, através de Elias e Eliseu, mas o trabalho do rei Jeú não vai dar para a gente entrar no detalhe, mas a casa de Acabe, que foi uma das piores do Reino do Norte, o baalismo foi exterminado do Reino do Norte para nunca mais voltar. Enquanto isso, no Reino do Sul, com o governo de Roboão e essa preservação da dinastia de Davi, a gente teve, diferentemente, uma estabilidade política. Então, no Reino do Sul, embora houvessem lá os reis bons, tinha os reis bons, mas tinha os reis que eram ruins também, né? Mas Deus ele sempre estava preservando aquela dinastia, né? Sempre ocorreu uma fidelidade à dinastia de Davi. Também por eles terem ali como centro religioso Jerusalém, também se manteve o culto levítico, dentro dos preceitos levíticos segundo a Torá, mas uma característica também muito marcante é uma infidelidade religiosa. Na real, todo esse período aqui é de muita infidelidade religiosa, mas o Reino do Sul ainda era um pouco, às vezes sim, às vezes não. Então, tinha o culto original, mas também haviam diversos momentos de idolatria e infidelidade e também introdução do culto a Baal. É que eu vou pular um pouquinho, mas também a gente teve um momento na história do Reino do Sul onde por pouco, assim, quase não mataram todos os descendentes ali da dinastia de Davi, mas mesmo assim Deus preservou aqui o Joás para que ele pudesse reinar no reino de Judá. Mas eu não vou falar aqui porque a gente vai cortar um pouquinho para falar de coisas mais relevantes. A partir desse momento, gente, desse período aqui dos separatistas, a gente tem muito forte o movimento profético.
Sem ser a aula que vem, que é o Renato que vai dar, na outra eu vou falar um pouquinho mais um pouco sobre essa parte profética, mas os profetas estão presentes durante todo o Antigo Testamento, mas a partir do cisma, eles já não são muito integrados ao governo, eles vira e mexe, eles estão trazendo uma oposição à monarquia, né, sempre julgando os pecados, né, botando o dedo na cara do pecado dos caras, e antigamente, né, nas profecias de Elias e Eliseu, elas eram muito mais orais. Mas a partir do cisma, além deles profetizarem, eles também registravam as suas profecias de forma escrita, né, como Obadias, Joel, Jeremias, etc. A partir de 800 ou 700 a.C., houve uma transformação radical. Os profetas eles passaram a dar mais atenção ao contexto popular e também às nações estrangeiras, né? Não estava mais só focado em Israel. Amós e Isaías são exemplos disso, né? Tem diversas profecias de Isaías que condenando outras nações, não só Israel. E toda profecia ela tem sempre um viés duplo, tá? Primeiro ela condena o pecado, né? Sempre chamando o povo para o arrependimento. Nunca era só jogar o pecado na cara das pessoas, mas era sempre um conclamar para o arrependimento. E o segundo ponto era como se fosse uma janela que Deus abria para o povo, na qual seria possível ver o propósito de Deus e sua obra redentora. Então, novamente, né, julgamento e a graça de Deus. E isso é muito forte durante esse cisma, a partir desse cisma, na real. E a gente também vê os profetas profetizando bastante sobre o dia do Senhor. Diante da calamidade desses períodos, imagina, a galera tá vivendo a maior idolatria da história a maior idolatria da história de Israel nesse período. Foi um período de grande sofrimento, você não tinha nada muito estável, não era muito bom, toda a glória que Israel tinha já não era mais a mesma. E aí esses profetas eles traziam palavras de julgamento, né? Mas eles não perdiam essa perspectiva eterna daquilo que havia sido prometido desde Abraão. Então a gente vai ver diversos profetas sempre apontando para uma redenção, para uma esperança futura que seria concretizada na pessoa de Jesus Cristo. A forma presente deveria ser julgada, e em função disso um novo tema surgiu, o futuro e terrível dia do Senhor. Então, diante de tanto pecado, diante de tanta injustiça, os profetas eles profetizavam sobre o dia do Senhor, que não seria um dia legal, não seria um dia bacana, né? Então, Obadias foi um dos profetas que falou contra Edom, mas Joel também fala desse dia do Senhor. Não é um dia de vitória, mas é um dia de calamidade. Joel 1,15, né? Fala do... Vamos até ler, que eu acho que é mais fácil ler do que eu falar e fugir da Bíblia aqui. Não vai ser um dia bacana, foi a mais. Né? Não vai ser mas já abro um adendo aqui. O dia do Senhor está próximo, o dia em que virá a destruição da parte do Todo-Poderoso. Que dia terrível será! Nosso alimento desaparece diante dos olhos, já não há alegria e exultação na casa de nosso Deus. As sementes morrem na terra seca, as colheitas de cereal se perdem, os celeiros estão vazios, os armazéns abandonados, como os animais gemem de fome, as manadas de gado vagam confusa, pois não encontram pasto, os rebanhos de ovelhas sofrem. Socorro, Senhor! O fogo devorou os pastos do deserto e as chamas queimaram as árvores do campo. Então a gente vê que não é um dia nada agradável, o dia do Senhor. Embora a gente tenha, se eu não me engano, Judas, Renato, você que me resgata aí, que é a única citação da Bíblia que representa o dia do Senhor como domingo, que é o dia que Jesus ressuscitou. Mas no período dos profetas, é isso? Foi. É Apocalipse, se eu não me engano. Ah, verdade. Depois o Renato manda a referência aí no grupo. Mas é a única exceção, porque os profetas eles sempre tratam o dia do Senhor como um dia terrível, um dia de julgamento. A gente vai ver isso daqui a 2 aulas, mas as profecias elas são tão poderosas que elas nunca são para um momento agora, elas sempre têm um desdobramento futuro. Então, muitas vezes, as profecias que os profetas profetizavam, elas tinham tanto uma implicação a curto prazo quanto a longo prazo, porque na visão profética era meio que difícil você separar o tempo que essas coisas aconteceriam. Então, elas têm um desdobramento como se fosse mais pontual, mas também futuro. Então, o dia do Senhor, embora fosse um dia marcante
ali para a nação de Israel, onde haveria o exílio, onde eles seriam levados cativos, também aponta para uma visão mais escatológica do fim dos tempos, que vai ser o dia do Senhor, o dia do derramar da ira do Senhor, que a gente vai ver lá na tribulação. Mas é só puxando um gancho aí para o último módulo que a gente vai ter de escatologia também. Mas Joel, ele marca uma dualidade profética, né? Então é julgamento e graça. Então, tanto na profecia do dia do Senhor, que a gente viu aqui como vai ser terrível, mas também a gente vê Joel 2, onde fala que Deus iria derramar o Espírito Santo dele sobre toda a carne, né? Então tanto essa parte de julgamento, mas também uma parte de graça. Tranquilo até aqui? Tranquilo, mano. Beleza. Vamos continuar aqui então. A gente vê o reino do norte e o reino do sul vivendo em pecado, o reino do sul às vezes se voltando a Deus, mas nesse cenário a gente vê o surgimento do Império Assírio. O Império Assírio, ele surgiu no norte da Mesopotâmia, tá? Ele surgiu a partir da cidade de Assur, que era um importante centro comercial, e a sua capital era Nínive. Então, vocês lembram lá Jonas sendo chamado para pregar em Nínive, e ele não queria, né? Não era à toa que ele não queria. Esse reino, ele era centralizado num rei absoluto, e aí tinha uma aristocracia, né? Eram poucas pessoas, mas eram pessoas ricas, né? Comerciantes que trabalhavam também como conselheiros do rei. Eles possuíam um exército muito poderoso, com armas de ferro, torres de assalto e etc. E os vencidos, os povos que eles conquistavam, eles brutalizavam de forma muito terrível, né? Tipo uma política do terror, sabe? É um negócio bem tenso mesmo, né? Eu acho que vocês já ouviram até o Hélio falando que eles empalavam as cabeças das pessoas na porta da cidade, coisas desse tipo. Então, os caras eram brutais. Por isso que Jonas não queria ir para lá, né? Primeiro que ele sabia que aquele povo era muito pecador, e ele sabia que se ele pregasse arrependimento, Deus iria converter o coração daquelas pessoas, mas ele queria era ver o julgamento de Deus, porque olho por olho e dente por dente, né? E foi nesse período que a gente teve algumas invasões da Síria no Reino do Norte. Os profetas Amós e Oséias, eles estavam sempre pregando o arrependimento, né? Mas esse arrependimento ele acabou não vindo. E aí, como consequência desse não arrependimento, houve um julgamento divino através da invasão da Síria na cidade de Samaria em 722 a.C. Eles cercaram a cidade por 3 anos e aí depois eles destruíram a cidade. Muitos desses israelitas que estavam lá no norte, eles acabaram se refugiando em Jerusalém, né? Vindo para Judá. Mas a maioria acabou sendo capturada e deportada pelo Império Assírio, perdendo a sua identidade. Então eles foram vazados da sua terra. Aqueles que ficavam, que acabavam ficando ali, eles foram misturados com povos. Então o que os assírios faziam? Eles conquistavam a cidade, matavam as pessoas, mas traziam gente de outro lugar para morar lá. Então ficava aquela mistureba toda lá de cultura, um negócio, um povo sem identidade nenhuma. E aí é nesse contexto que surgem os samaritanos. Então lá no Novo Testamento, a gente vê os judeus tendo aversão aos samaritanos. A gente vê Jesus falando com uma samaritana, e a própria samaritana estranha isso daí, o fato de Jesus estar conversando com ela. A gente vê a parábola do bom samaritano. Então a gente vê também os samaritanos rejeitando Jesus, e aí Pedro não, Tiago e João falando assim, Deus, Jesus, você não quer que a gente ora para Deus mandar fogo para matar esse povo? Então era um povo muito odiado, porque eles não tinham a pureza, né, da cultura judaica, né, da cultura hebraica, né? Então eles eram povos misturados, eles não eram, vamos dizer assim, eles não eram sangue azul, eles eram um povo totalmente misturado. E aí virava uma maior bagunça, né? Tanto cultural quanto religiosa. Enquanto isso, em Judá, então a gente está com o reino dividido, né? Então, no reino do norte a Síria invade, mas em Judá a coisa também não era muito diferente. A gente ainda tinha idolatria, tinha essa apostasia, e aí os avisos, Deus também avisava assim, ó, se vocês não se converterem, vai vir assolação sobre vocês. Se vocês não se arrependerem, vai vir destruição. E aí eles sofrem também com uma invasão assíria, e por volta de 701, Judá foi invadido e teve suas fortalezas destruídas. Esse era um cumprimento do aviso dado por meio de Isaías,
que Deus deixaria apenas um resto do seu povo, sobrando apenas a capital de Jerusalém, que foi poupada por Deus no tempo do rei Ezequias. Em face dessa caminhada rumo à destruição, Deus ele vai enviando seus profetas avisando do julgamento que se avizinhava. Então, apesar disso, Deus sempre falou ao povo, olha, se arrependam dos seus pecados, se arrependam da idolatria que vocês estão causando, eu sou o verdadeiro Deus. Sempre uma palavra de arrependimento, porque Deus queria derramar a sua graça, né? Deus ainda tinha um plano para Israel. Mas mesmo assim a gente teve uma das piores apostasias no Reino do Sul, Judá. A gente tem o rei Manassés, que ele, foi um dos principais causadores da decadência de Judá, porque ele voltou a instalar os cultos praticados pelos assírios, adorava os astros, ele reinstalou o baalismo, né, o culto a Baal, queimou seus filhos em sacrifício, e aí o povo perdeu todo o referencial de Deus, né? Ele reinou um dos maiores períodos de reinado foi o dele, 55 anos, inclusive diz a tradição que ele teria mandado matar Isaías, né, o profeta Isaías. Depois disso, mesmo assim, houve um espaço para arrependimento, né? Manassés ele é levado preso para a Síria, ele clama a Deus, se arrepende, e aí Deus ele restaura o reino. Ele promove então uma tentativa de reforma religiosa, mas também não rolou, porque o filho dele depois assume, e aí ele continua sendo tão mal quanto seu pai. Reinou apenas 2 anos. A Síria ele também não permaneceu muito tempo, né? Por conta de crises internas, ele acabou se desestabilizando, teve bastante ataque de outras tribos, e aí os medos, os medos e os babilônicos, eles se revoltaram. Os medos e os babilônicos faziam parte do Império Assírio, né? Era uma outra região ali, mas eles se rebelam e eles meio que dão tipo um golpe de Estado. E aí o poder assírio acaba ficando dividido. O Império Assírio meio que se desmancha e assume 2 grandes impérios, né? A Média, dominando a Anatólia, e aí a Babilônia controlando a Mesopotâmia, e o Egito dentro de suas fronteiras ali na África. E aí a gente vê o Império Assírio saindo de cena e entrando o Império Babilônico. Canaã, a gente até viu, né? Ele formava esse importante corredor ali, do norte da África até a região ali um pouco mais da Ásia, e era um lugar bastante importante. Mas os judeus eles falam assim, poxa, a Síria foi conquistada pela Babilônia. Isso daí é algo muito bom, é providência de Deus. Mas mal eles sabiam que na real não era tão bom assim, porque Jeremias ele já estava profetizando, falando assim, gente, vocês estão aí tudo animado porque a Síria saiu de cena, mas só que vocês ainda têm que se arrepender, porque se vocês não se arrependerem, Deus vai mandar o julgamento para vocês. Tanto Ezequiel, quanto Jeremias, quanto Daniel profetizavam essas coisas. A gente teve a reforma do rei Josias nesse período, que foi um dos reis bons que Israel teve. E ele reinou bastante tempo. Não sei se vocês lembram dessa passagem, mas é aquela passagem onde fala que o sacerdote achou o livro da lei do Senhor, e aí leu a lei, e aí as pessoas se arrependeram, o rei rasgou as suas vestes. É nesse período que acontece isso, né? Então, durante muitos anos de idolatria, tem uma luz ali de esperança. E aí, Josias, ele propõe aí uma reforma, ele derruba todos os postes de Baal, derruba todas as estátuas, derruba tudo, reforma tudo, e aí ele reinou bastante tempo até, reinou 31 anos, mas morreu jovem, né? E aí a gente tem Sofonias e Jeremias como profeta desse período. Ezequiel ele já tinha profetizado sobre esse cativeiro da Babilônia que já viria, mas Jeremias ele que recebeu uma tarefa muito ingrata, dar uma última palavra antes da perdição total. Não é à toa que Jeremias é chamado do profeta chorão, porque ele pregava, ele profetizava e as pessoas não acreditavam nele, porque ele trazia uma palavra de perdição quando tudo que o povo via era uma esperança momentânea. E ele sofreu muito por pregar a necessidade do arrependimento. Mas é no livro de Jeremias que a gente encontra também uma visão a longo prazo muito importante, né? Uma visão de que Jerusalém seria o trono de Deus, que a arca e os apetrechos, né, toda essa parte do culto levítico, ele deixaria de existir. Também a gente tem uma promessa de um rei eterno e a gente tem uma nova aliança. Eu até postei aí no
no grupo dos jovens hoje pela manhã, né? Uma nova aliança, né? Gravada não em pedra, né? Que nem foi lá no Monte do Senhor com Moisés, mas era uma nova aliança gravada nos nossos corações. Então tem essa perspectiva e essa visão profética a longo prazo de que Deus iria restaurar. Só para vocês entenderem, não, deixa eu avançar aqui, que a gente já vai entrar nos exilados e eu já falo um pouquinho mais. Embora Jeremias tivesse profetizado o arrependimento e tudo mais, e o povo não deu muita atenção, o fato era que os babilônios eles estavam se levantando ali como um império muito forte. Eles eram uma potência mundial subordinada ao Império Assírio, mas sua política de governo era bem diferente dos assírios, né? Então eles faziam o quê? Ao invés deles matarem a galera e deportar todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, os babilônios eles deportavam somente a elite, tá? Então somente aqueles que eram bons para eles, né? Então só os zicas mesmo, né? Só os PhDs, só os caras bons mesmo, né? Descendente de rei, a galera que manjava muito assim de comércio, que manjava muito de administração, esses eram levados, né? E aí toda a riqueza daquele povo era drenada também pelo império. Então eles deixavam meio que a terra seca. Então é como se tipo levasse toda a riqueza, levasse toda a mão de obra mais profissional possível, levasse embora. E aí a terra ficava sem nada, né? Ficava um povo cru, sem riqueza e sem mão de obra capacitada para poder manter o reino ainda vivo. E aí essa chegada dos babilônios promoveu tanto uma deportação quanto uma destruição da cidade, né? Não ocorreu tudo de uma vez, mas ocorreu em pelo menos 4 eventos, né? Alguns falam de 3 eventos, mas a gente pode também classificar como 4 eventos. Então a gente tem uma primeira investida de Nabucodonosor, onde ele vence Judá em batalha e ele leva cativo a descendência real, né? Leva inclusive Daniel. E aí ele deixa o governo como tributário da Babilônia. Depois, em 597, Jerusalém é cercada e eles levam mais 10 mil cativos. Em 586, eles destroem completamente Jerusalém e o templo. Eles levam mais 832 cativos, deixando apenas os pobres na terra. E aí, em 581, eles levam mais alguns 745 cativos. Só voltando aqui em Jeremias, porque Jeremias é o profeta chorão? Porque Jeremias ele viveu tudo isso. Todas as investidas da Babilônia contra Jerusalém, Jeremias viveu. E ele profetizou contra isso e o povo não se arrependeu e o povo nem dava ouvidos a Jeremias. E aí o povo, todo mundo vivendo aquela desgraceira danada. E aí vai embora Daniel, vai embora Ezequiel e fica lá Jeremias na terra vivendo toda a destruição, né? Vendo toda essa pobreza e tudo isso daí de ruim que estava acontecendo com a sua nação, né? E aí a gente tem esse exílio judaico, que ele já havia sido profetizado também por Ezequiel. Daniel, ele é levado, ele permanece lá na corte. Ezequiel, ele também é levado, mas ele permanece ele não fica lá na corte da Babilônia, né? Ele fica mais no chão de fábrica. E Jeremias também, contemporâneo, fica lá em Judá. E aí o cativeiro ele durou cerca de 70 anos. Ezequiel ele profetiza sobre isso também. Tem uma passagem de Ezequiel que ele fica deitado lá, se não me engano, 70 dias de um lado, profetizando dos... Não é isso não. É outra coisa. Mas tem depois eu mando para vocês, mas tem uma profecia de Ezequiel que ele profetiza sobre esse cerco. Jeremias ele também profetizou sobre o cerco. Jeremias ele coloca uma canga de boi no seu pescoço, ele sai andando pela cidade mostrando que o povo seria levado cativo, mas não era um cativeiro e uma escravidão que nem era no Egito, né? Era mais tipo uma ideia de sequestros, de presos políticos sequestrados para trabalhar na administração da Babilônia. Os exilados eram membros da alta classe judaica e atuavam diretamente no governo da Babilônia. Aqueles que não eram exilados, né, o povo comum, eles buscavam outros locais para sobreviver, né? Então eles acabavam indo para outros locais, muitos foram para o Egito, e aí a gente começa a se formar uma nova comunidade no Egito, né? Então acaba perdendo também um pouco daquilo de que Jerusalém é um centro religioso, porque como eles estão separados, eles precisam achar outro lugar para poder adorar a Deus. E é isso que acontece, né? Então
os que ficaram em Judá não tiveram condições financeiras de começar a vida em outro lugar, ficaram lá mesmo. E o exílio marcou o início da diáspora, né? Esse período que o povo começou a sair de Judá, começou a se espalhar pelo mundo. Consequentemente, o povo foi preservado, né? O aramaico também foi utilizado como língua principal. A gente vê no Novo Testamento algumas passagens em aramaico. A gente tem o princípio, os monoteístas foram fundamentados. Então, Yahvé, né? Esse é o tetragrama de Jeová, era o Deus em qualquer lugar, né? Não era mais Deus apenas na Judéia. E aí, sem um templo para adorar a Deus, eles podiam adorar a Deus em qualquer lugar. E aí, provavelmente foi nesse período que as sinagogas também começaram a serem originadas, né? Então, meio que um culto doméstico, né? Digamos assim. E aí os judeus, eles deixaram de existir como um estado, mas eles continuaram sendo preservados como uma comunidade de fé. Ezequiel, ele é um dos profetas desse período que a gente já falou. Ele ministrava no templo, era um sacerdote, né? Também conviveu com Daniel na Babilônia, mas ele foi levado ali na segunda leva. Daniel foi levado na primeira. Ele pregava entre os exilados a mesma mensagem de Jeremias, né? Que o exílio era um castigo em consequência aos pecados de Judá. Ele sofreu a tragédia na morte da sua esposa, também como sinal profético. Era bem comum, né? Nesse período profético, as profecias serem mais tipo assim, deixa eu desenhar para ver se vocês entendem, né? Então, Osés se casou com prostituta, Jeremias não pôde casar, Ezequiel teve a morte da sua esposa, tudo isso eram meio que simbologias, sinais proféticos para que o povo entendesse, ou pelo menos pudesse compreender um pouco daquilo que Deus estava querendo comunicar, porque se fosse só palavras as pessoas não estavam entendendo. E aí, embora exilado, né, Ezequiel tem uma das visões mais poderosas, né? Ele vê o trono da glória de Deus, né? Vê ali o Deus com o arco-íris, os trovões, os querubins, ele vê todos os anjos. Ele tem essa visão maravilhosa ali no rio Quedar, se eu não me engano. Tá lá nos primeiros capítulos de Ezequiel. E aí a perspectiva começou a mudar um pouco, porque o Senhor ele não estava mais contido no templo, como era a visão das pessoas. E Deus também não precisava de um templo, né? Porque o próprio Deus ele seria o templo daqueles que têm fé. Isso daí está profetizado lá em Ezequiel 11. E a destruição de Judá não era apenas uma obra do acaso, era a própria mão de Deus trazendo juízo por conta dos pecados daquele povo que não havia se arrependido. E aí também é revelado como Deus, como a figura de um bom pastor, queria cuidar do rebanho, né? E aí a gente tem a figura de um rei que ele é benevolente. Também a promessa de uma nova aliança, está lá em Ezequiel 36, 25 ao 35. E a gente tem também o profeta Daniel profetizando. Ele foi levado junto com o primeiro grupo de cativos em 605 a.C. E embora ele tivesse na corte da Babilônia, ele não se deixou contaminar em nenhum momento, né? Ele sempre foi inabalável nas suas convicções e também leal ao rei Nabucodonosor. E aí, por conta disso, ele também foi usado por Deus para interpretar as visões de Nabucodonosor, daquela estátua dele, que também profetizava a respeito do reino de Deus. A gente, mais para frente, lá no módulo sobre escatologia, a gente vai falar sobre isso. O Miqueias também já falou sobre isso no culto de ensino de escatologia também. E aí também Daniel ele revela o filho do homem, né? E é até um pouco curioso, porque é tratado esse filho do homem como sendo louvado, né? E adorado. E aí fica a pergunta, como pode um homem ser louvado e adorado como Deus no seu trono? Hoje pra gente é claro porque a gente enxerga Jesus, mas para o povo antigamente, onde a profecia ainda não havia sido cumprida, para eles ficava meio abstrato. Poxa, como que o filho do homem, como que eu posso adorar um homem se Deus é o único Deus? Mas mal eles sabiam que Deus iria se fazer carne entre nós e seria adorado como Deus entre nós. O Império Babilônio ele vai tendo seu destaque, mas o Império Persa acaba surgindo também como parte do antigo Império da Média, né? A gente tem Ciro II como um dos maiores conquistadores ali, quando ele anexa a Babilônia ao seu império. E a gente tem também o Dário I, ou Dario I, que era genro de Círio, que aí já entra mais na matéria de história, que tem as guerras médicas e etc. E os persas, eles constituíam um dos maiores
impérios da história. Eles separavam o reino em satrápias, que eram tipo províncias. Com os romanos a gente vê isso daí de uma forma mais clara, né? Então, mas já no Império Persa já era assim. Eles separavam essas províncias e cada província tinha até uma certa autonomia. Eles também eram bastante tolerantes com os vencidos. Então eles permitiam cultos locais e administração própria e estados organizados desde que fossem subordinados ao imperador. E eles também não deportavam ninguém. Eles dividiam a sua pilhagem da população com elites locais. Tá? Em relação à religião é muito interessante, porque eles tinham uma religião própria, que era tipo não era bem um politeísmo, né? Mas era o zoroastrismo. Então eles acreditavam tipo, numa unicidade de todos os deuses e espíritos em Ahura Mazda, que era a divindade deles. Então, por conta disso, eles acreditavam que todo Deus cultuado em qualquer tipo de religião, eles estavam representados em Ahura Mazda, né? Então, até por isso eles não tinham uma estrutura sacerdotal, ou ídolos ou rituais, mas eles tinham um culto ao fogo. E no zoroastrismo, né, nessa religião persa, foi quando a gente teve um start para uma interpretação que influenciou muito e ainda influencia muito a nossa geração de hoje, o nosso tempo de hoje, que é o dualismo, né? Então, no zoroastrismo tem muito isso de uma luta entre o bem e o mal. Então, a existência terrena seria o palco de uma luta entre o bem e o mal, né? Um dualismo. Cada fiel deveria se posicionar ao lado da verdade até o dia em que a Ahura Mazda destruísse a maldade e desse início ao reino eterno de felicidade, né? Isso daí é até um pouco característico. A gente já viu isso daí em algum lugar. E aí, por conta disso, é que o Império Persa tem bastante tolerância em relação aos judeus, e aí é onde a gente acaba tendo, né, até por conta dessa tolerância, a permissão de que o povo retornasse para sua terra depois de 70 anos ali de cativeiro, eles pudessem retornar para sua terra e reconstruir o seu país, reconstruir as muralhas, reconstruir o templo e viver ali desde que eles estivessem ali debaixo prestassem conta para o imperador persa. E aí a gente vai ter a repatriação dos judeus. Eu só vou passar essa parte e aí eu já encerro, que é esse retorno dos judeus de volta para Israel. Esse retorno ele não aconteceu de uma vez só, tá? Ele aconteceu pelo menos aí em 3 partes. Foi um retorno de todos os judeus que ou se deram mal nos negócios ou tinham uma relação emocional com Judá. Porque, na real, o pessoal não queria muito voltar para Judá, né? Judá estava destruído, não tinha nada lá, né? Só tinha pobreza e só tinha ficado o pior do povo lá, né? Era um lugar bem zoado, tava péssimo. E aí a galera que queria voltar ou era por isso, né? Ou queria recomeçar uma vida porque não tinha se dado bem nos negócios, ou porque tinha essa relação emocional com Judá. E aí a maior parte do povo acabou não voltando, né? Ficou lá ou nas comunidades do Egito, ou na Babilônia, ou mesmo no Império Persa, onde eles poderiam realmente viver ali de forma normal, viver a sua vida de forma tranquila, desde que sempre prestasse conta aí para o Império Persa. O texto bíblico ele vai relatar pelo menos 3 importantes regressos aí do povo de volta para Israel. O primeiro regresso acontece com Zorobabel. Isso aí a gente vai ler um pouco lá em Esdras e Neemias. Então Zorobabel ele volta da Babilônia com 50 mil pessoas com o propósito de reconstruir a cidade, reconstruir Jerusalém. Mas nesse período as condições eram muito ruins, tinha muito ataque de inimigo e a terra estava realmente abandonada, né? Então tinha muita exploração da miséria do povo pela galera que era um pouco mais rica. Ele não teve um período ali que ele parou a construção, mas depois retornou. Esdras tá ali na segunda volta, no segundo retorno, que ele era um sacerdote, ele vem da Babilônia para Jerusalém com o intuito de promover uma reforma religiosa. A gente vê isso lá em Esdras 7 e 8. E a gente percebe também que a grande autoridade religiosa judaica não estava vivendo em Jerusalém, né? Estava vivendo na Babilônia. Então, não tinha ninguém em Jerusalém que realmente fosse uma autoridade religiosa forte, né? Teve que sair Esdras de lá da Babilônia para Jerusalém para poder ensinar o povo de novo sobre a lei do Senhor.
E aí, em 444 a.C., vem Neemias. Ele vem para quê? Para reconstruir as muralhas. Então, a gente tem Zorobabel reconstruindo a cidade e o templo. Isso daí foi bem importante. A gente vem Esdras para promover uma reforma religiosa. Aí a gente vem Neemias para reconstruir as muralhas. E aí é quase um século depois de Zorobabel, né? A cidade não tinha uma muralha para proteger contra os inimigos, né? Só para vocês verem como que estava ruim o negócio. E aí Neemias ele vem e reorganiza administrativamente toda aquela província. Ele dá condições de defesa ao mesmo tempo que Esdras procurava trazer o retorno do povo às escrituras. E aí a gente tem um epílogo, mas eu vou parar um pouco por aqui. E aí depois, se der na próxima aula, eu retomo. Eu pego um pouquinho dos 10 minutinhos aí da aula do Renatinho para trazer um pouco mais do que aconteceu depois que o povo retornou para a terra, tá? Só de curiosidade, pra gente falar, a gente teve o Templo de Salomão, depois tem o segundo templo, que é esse Templo de Zorobabel, e aí depois a gente vai ver, talvez o Renato fale isso na aula que vem, eu espero que sim, mas a gente tem Herodes que dá uma reformada monstra no Templo de Zorobabel, que é o templo que a gente vê lá no Novo Testamento, tá? Que seria destruído. Então só essa curiosidade também para a gente poder linkando os pontos. Beleza, gente? Vou pausar aqui a gravação.